Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Hoje, nesta terça-feira, dia 15 de outubro, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu quero declarar a bênção de Deus, que o Senhor te dê forças, que o Senhor te dê coragem, te dê ânimo, para que você possa vencer mais um dia, em nome de Jesus Cristo, mais uma semana, na graça de Deus. Quando nós recebemos o favor de Deus sobre a nossa vida, nós, meus irmãos, superamos todos os limites e as dificuldades. E eu creio que em meio a lutas, a aflições, o Senhor está contigo. Eis que o Senhor te diz: eis que eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei todos os dias da tua vida. Foi o que o Senhor falou, meus irmãos, ao povo por meio do profeta Isaías. Eis que eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei todos os dias da sua vida. E é isso, meus irmãos, que nós devemos crer, que o Senhor está conosco, está nos ajudando, está nos dando forças, está agindo em nosso favor, está nos dando a direção a qual nós devemos seguir. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Provérbios, no livro de Salmos, no capítulo 95, diz assim, preste bem atenção. O livro de Salmos, capítulo 95, no versículo 4, diz assim: olhe bem, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, o Senhor foi quem formou o mar, a terra. O Senhor foi quem formou todas as coisas. E nós somos a criatura mais bela e perfeita de Deus. E o Senhor aqui nos chama, meus irmãos, para que nós venhamos o adorar. Isso mesmo. O Senhor nos chama para que nós venhamos se prostrar-se. Isso mesmo. E glorificar a Ele como nosso Deus, como nosso Criador, como Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que fez, que formou todas as coisas. A maior honra e glória que nós podemos dar a Deus, ao Senhor, é de gratidão, é de reconhecimento, é saber que nós somos ovelhas do seu pasto, é saber, meus irmãos, que nós estamos vivendo no aprisco que Ele criou pelas suas próprias mãos. Isso mesmo. E olha o que Ele disse aqui: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isso mesmo. Isso alegra ao Senhor, quando nós somos gratos e reconhecemos. Isso mesmo. Todas as coisas, de onde nós viemos, de como o Senhor nos fez, o que o Senhor Ele fez, isso é muito importante. E olha o que Ele disse aqui, no versículo 7, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, ovelha do seu pasto. Isso mesmo. E Ele disse assim, olhe bem, se hoje ouvirdes a sua voz,
Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Quer dizer, meus irmãos, se nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos, meus irmãos, deixar que a palavra ela transforme a nossa vida, nos oriente, nos guie e que possamos ser direcionados pela voz de Deus. É como uma ovelha, isso mesmo, que tem que ser guiada pelo pastor, pelo o apacento, aquele que está o apacentando, isso mesmo. Estou falando de ovelha como um animal, isso mesmo. E nós, meus irmãos, como ovelhas, como filhos de Deus, devemos dar ouvido à sua voz e o seguir, isso mesmo, para o caminho que ele deseja nos seguir. Porque ele fez uma referência ao deserto, a Meribá e ao deserto. Porque aquele povo, eles ouviam a voz de Deus, a direção de Deus, e mesmo assim, eles, meus irmãos, não queriam seguir as diretrizes e as orientações do Senhor. E ali eles sofriam isso mesmo. Acontecia coisas que não era a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que se nós somos as ovelhas do Senhor, nós devemos seguir na obediência todos os dias, buscar seguir o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Muitas vezes, nós, meus irmãos, dizemos assim: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o pastor perfeito, se referindo-se a Jesus Cristo. Isso mesmo. Mas nós devemos ser as ovelhas do Senhor. E nós somos, né? Mas Ele deseja que nós sejamos o quê? Ovelhas obedientes, que sigam a sua voz. Olha o que Ele disse aqui, ó. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, quer dizer, nós somos a ovelha do Senhor, isso mesmo. Mas ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá. Quer dizer, o nosso coração, meus irmãos, tem que ser quebrantado para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus, para ouvir o que o Senhor ele deseja nos ensinar. Isso mesmo. Nós devemos ter esta relação de afeto, de intimidade, de comunhão com o Senhor, meus irmãos. Olha aqui, ó. Não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Isso mesmo. Porque aquele povo, eles endureceram o coração e eles não quiseram, meus irmãos, seguir as diretrizes do Senhor, tanto em Meribá como no deserto. Isso foi logo quando eles saíram do Egito, foram libertos ali da escravidão de Faraó, que o Senhor os destinou ali pelo deserto, em direção, rumo à terra prometida. Isso mesmo. E a mesma coisa o Senhor ele fala hoje, que se nós for obedientes à sua palavra, à sua voz, ao seu ensinamento, se a gente buscar todos os dias, não, meus irmãos, que nós sejamos completamente, meus irmãos, obedientes, isso mesmo, ao Senhor. Todo ser humano, meus irmãos, uma hora ou outra, erra, pode até falhar, isso mesmo. Mas nós devemos lutar todos os dias para ser ovelhas obedientes. Ovelhas, meus irmãos, que ouça a voz do Senhor e siga a sua direção. Amém? E assim, meus irmãos, Ele nos faz uma promessa. E a promessa é a seguinte: Ele disse: porque Ele é o nosso Deus. Quer dizer, primeiro o Senhor é o nosso Deus. Depois Ele disse: e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Isso mesmo. Nós somos ovelhas do seu pasto e ovelhas da sua mão. E assim nós teremos o cuidado, nós teremos, meus irmãos, a proteção de Deus. Aí entra o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 91, isso mesmo, onde diz o quê? Lá no Salmo 91,
onde diz assim: não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que entra na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. No versículo 4 ele diz: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, e na sua verdade, a sua verdade é escudo e broquel. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meus irmãos, estas são as promessas de Deus para a nossa vida, de proteção, de livramento. No Salmo 23 ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. É isso que o Senhor ele tem. Ele quer nos livrar, nos guardar. Ele quer nos proporcionar, meus irmãos, que venhamos ser ovelhas do seu pasto. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, nesta manhã de terça-feira. Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado. Se existir alguém doente, Pai, que seja curado, que seja livre, que seja liberto. Pai, nós somos ovelhas do teu pasto, Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza, Pai, que todas as coisas foram feitas pelas tuas mãos, Pai, foram criadas por ti, Senhor, para nos ajudar, Pai, para nos salvar, para nos proporcionar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te suplicamos nesta manhã, a tua graça, a tua misericórdia. Se existir alguém doente, sentindo uma dor, que seja curado, que seja livre, que seja liberto, que seja transformado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Pai, a cada um dos teus filhos, das tuas ovelhas que nos acompanham aqui esta manhã, e traz a bênção sobre a vida delas. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Fiquem todos na paz. Receba a força de Deus, a proteção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Se você deseja, se inscreva no nosso canal todos os dias, a partir das 6 da manhã, como também por volta das 18 horas, nós estamos trazendo aqui uma mensagem, uma oração, uma direção de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe.